Boa noite, amados. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um culto ao vivo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queridos, por uma questão de logística, hoje nós não estaremos habilitando os comentários, certo? Só para você saber, você que está chegando, você saber que hoje não será possível comentar por uma questão de logística, porque eu teria que fazer este culto com um outro equipamento. Então, eu deixei desabilitado os pedidos de oração e as saudações aí, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 11, e nós vamos ler o versículo de número 24. E diz assim este verso: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que bênção, queridos. A palavra de Deus sempre nos estimula a crer sem duvidar, a ter certeza de que aquilo que nós cremos acontecerá. E esta é a palavra de abertura deste culto. Que você creia sem duvidar, crendo que tudo que você pedir, você a receberá, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor meu Deus, por este momento tão especial. Obrigado, meu Pai querido, por esta hora, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui diante do Teu santo trono de glória. Meu Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada irmão que está aqui conosco neste momento, na Tua presença. Eu te agradeço, meu Pai querido. Muito obrigado, meu Pai querido. Este é o dia que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Eu repreendo todo o mal, repreendo toda a obra do inimigo. Eu amarro e maneto todo principado, potestade, trono e dominador das trevas. Que caia por terra todo levante do inimigo contra a vida dos meus irmãos. Que toda interferência maligna seja cancelada. Eu repreendo as orações contrárias, a palavra de maldição, a inveja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Então, queridos, hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, nós estamos aqui na presença do Senhor para mais um culto. Nós queremos começar então adorando a Deus. Eu quero saudar a todos os irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor, lembrando a todos que hoje, por uma questão logística, os comentários estão desabilitados, tá bom? Os comentários estão desabilitados por uma questão de logística, tá bom? Mas vamos orar, vamos receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus então com os louvores proféticos. Glórias a Jesus. Aleluias. Os irmãos, com a paz do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Jesus está vivo. Amém. A paz, meus irmãos, que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nós queremos louvar o Senhor. Hoje eu quero participar com um louvor que eu cantei esses dias. Eu não sou músico, não sou cantor, mas eu sou um adorador. Por isso, então, eu quero adorar ao Senhor. Estou aqui no apartamento onde nós vamos fazer o culto online e gostaria de te convidar a cantar essa canção junto comigo neste momento, pedindo a Deus: Deus, fala comigo. Glórias ao Senhor, louvado seja o seu nome. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Peça para Ele. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo neste culto da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo.
Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo neste culto da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Eu sei que Deus fala comigo. Fala pro teu irmão. Eu sei que Deus fala comigo. Agora olha bem nos seus olhos e diz assim para ele, ó: eu sei, Deus vai falar contigo. É o que eu acredito. Deus vai falar contigo, Deus vai falar comigo, Deus falará conosco. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmãos, igreja amada do Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos adorar juntos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Deus está aqui, aleluia, tão certo com o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo com o ar que eu respiro. Diga tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Diga aqui, aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
te acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diga, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, diga, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Deus abençoe a todos. Eu quero ser. Se você puder abrir a sua boca e louvar. Senhor amado, Como um vaso em tuas mãos, diga. como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e afasta de novo. Eu quero ser. Presta pro Senhor. Um vaso novo, diga. Um vaso. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do quebra minha vida e afasta de novo. Eu quero ser. Um vaso como tu. Glórias ao nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor e gostaria de dizer para os irmãos que hoje, por questões técnicas, de logística, eu não tenho como habilitar os comentários, certo?
mas depois vocês saberão, na verdade, o que acontece. Eu, nesse momento do culto, que nós estamos passando ele aqui, eu estou acompanhando ao longe e não tenho todo o equipamento necessário para estar cuidando de todos os detalhes aqui. Então, queridos, hoje, exclusivamente hoje, neste momento, nós não teremos os nossos comentários, amém? Mas eu saúdo a todos com a doce paz. Os teus pedidos de oração, coloca aí, porque não precisa eu saber, Deus tem que saber. Então você pode colocar o seu pedido de oração e o Senhor, que ouve o nosso clamor e os nossos pedidos de oração, Ele tomará nas suas mãos e com certeza fará o milagre que você necessita, certo? Hoje eu estou aqui no interior, nesse dia em que este culto está passando, eu estou no interior, bem longe da minha cidade, onde nós normalmente transmitimos os cultos, e aqui a internet é uma internet bastante fraca para a necessidade que nós temos de velocidade, no caso, para fazer uma live diferente, um culto diferente, tá bom? Então, só para você entender o porquê. Glórias a Deus. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 12, e nós vamos ler dos versículos de número 13 a 17. Glórias a Deus. Está escrito assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Amém? Então, aqui está a palavra de Deus para nós. Queridos, eu pensei em fazer algo hoje neste culto online. Eu deixei tudo preparado para que o culto entrasse no horário programado e tentar acompanhar o culto junto com vocês, né? Mas eu não sei como a internet vai se comportar, por isso deixei desabilitados os comentários, certo? Então eu creio que deverá estar rodando normalmente esse culto agora, e conforme estiver rodando normalmente eu vou estar habilitando os comentários para me poder junto com vocês interagir, tá certo? Mas por enquanto, o que é esse culto aqui? Eu deixei ele programado para nós. Então esse culto aqui é um culto programado, e neste momento você que está me ouvindo neste dia, nesta hora, né? 11h24 da noite, 23h24, em torno disso, né? Eu estou no interior, num lugar aqui onde é bem difícil o sinal, e por isso então nós estamos, para nós não falharmos o nosso culto, né? Eu estou aqui junto com vocês, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Eu creio que talvez eu vá conseguir, habilitar os comentários. Se eu estiver comentando, isso tudo que eu estou falando nesse momento vai ficar sem efeito, tá bom? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre esta palavra, este evangelho. Meus irmãos, os religiosos aqui, os fariseus e os herodianos, eles eram pessoas do povo de Deus, religiosos, mas ao mesmo tempo hipócritas, porque eles representavam algo que eles não eram. Eles chegaram para Jesus
com todo jeitinho, trazendo até, tecendo elogios ao Senhor. Olha só como eles eram fingidos, né? Hipócritas. Eles teciam elogios a Jesus para tentar enredar Jesus. Então eles começaram com aquela conversinha: mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha só, no fundo eles sabiam que no fundo eles não acreditavam no que eles estavam dizendo. E eles começaram com aquela conversa mansa, suave, tentar enredar Jesus em palavras, mas Jesus é Deus. E Jesus conhecia o pensamento deles. Imagina só. Imagina, Jesus conhecia o pensamento daqueles homens. Querido, você já parou para pensar? Jesus conhecia o pensamento daqueles homens. E aí, Jesus disse, olha só, Jesus percebendo a hipocrisia, ele disse: por que vocês estão me experimentando? Jesus sabia o que eles estavam fazendo. Você não consegue enganar Deus. E aí, Jesus disse: traga-me um denário para que eu o veja. Aí pegaram aquela moeda e perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? E eles disseram: de César. Aí Jesus disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso aqui mostra pra gente muitas coisas. A primeira delas, queridos, que nós podemos enganar todo mundo, mas jamais nós enganaremos Deus. Jamais enganaremos Deus. Aqueles religiosos, eles eram hipócritas, fingidos. Aqueles religiosos, eles estavam ali naquele momento, testando Jesus, né? Queriam apanhá-lo em alguma palavra. Então, nós ficamos pensando, queridos, sabe, eu tenho visto assim muitas colocações, assim, tem muitas frases de efeito, não é verdade? Tem muitas pessoas que gostam de usar frases de efeito. Eu estava vendo uma coisa e comecei a pensar. Sabe, por mais que frases de efeito possam despertar assim alguma sensação na vida da pessoa, a verdade do Evangelho ela não muda. A verdade do Evangelho ela permanece imutável. Então não adianta frases bonitas para como que eu vou colocar aqui, me fugiu o termo agora. Frases bonitas para tentar impressionar pessoas. Sabe, tem pessoas que poderiam até se impressionar com frases bonitas, mas Deus não se impressiona com frases bonitas. A verdade do Evangelho, ela permanece. Por isso, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender uma coisa: nós podemos ser sinceros e estar sinceramente enganados. Então, eu vejo que às vezes tem coisas que a pessoa pode até estar sendo sincera no que ela fala, mas ela pode também estar sendo sinceramente enganada por aquilo que ela acredita. Então, a gente tem que entender que a verdade do Evangelho ela não muda. Mesmo uma pessoa sendo sincera naquilo que ela acredita, aquilo não muda, não tem o poder de mudar uma verdade do Evangelho. Então, queridos, a gente tem que parar e pensar o seguinte: por mais sinceros que a gente seja, nós temos que ver se aquilo que nós cremos, se aquilo que nós até mesmo advogamos, se aquilo condiz com a verdade do Evangelho. Porque quando eu olho para os fariseus e para os herodianos, talvez, eu falo talvez, eles pudessem acreditar que eles estavam certos.
mas eles usavam certos jeitinhos, hipocrisias, para tentar o Senhor. E Jesus, ele sabia o que estava no coração deles, então eles não tinham como enganar Jesus. Eles não tinham como pegar o Senhor de surpresa. E aqui então nós, analisando essa questão aqui, nós ficamos com uma lição. Nós podemos enganar todo mundo, até a nós mesmos, mas jamais enganaremos Deus. Por isso é importante que a gente conheça a verdade da palavra de Deus. Por isso é importante que a gente realmente conheça o Evangelho como ele é, e não como talvez a gente acredita que ele seja. Isso aqui é muito sério. Nós temos que conhecer o Evangelho como ele é e não como nós acreditamos que ele seja. Porque senão nós vamos ingressar a multidão daqueles que são sinceros, mas que estão sinceramente enganados. E quando nós lemos essa passagem aqui também, nós começamos a ver a importância da gente ter um entendimento correto acerca das coisas de Deus. Os fariseus, os herodianos, todos eles, fariseus e herodianos, eles conheciam muito da Bíblia, mas não segundo a revelação correta. Sabe o que você pode, talvez, recitar versos e versos da Bíblia, um após o outro, e não entender o que você está recitando? Ou seja, eles entendiam a lei, mas eles não conheciam o Espírito por trás da lei, porque eles agiam errado. Então, eles citavam a Bíblia de cor, mas agiam errado. E hoje, queridos, eu digo para você, não adianta a gente citar a Bíblia de cor e agir errado. Não adianta a gente citar a Bíblia de cor e citar uma palavra distorcida. Então, eu posso aprender aqui neste verso, neste texto da palavra de Deus, que aqueles homens, mesmo sendo religiosos, eles estavam agindo errado com o Senhor. Isso deveria causar, no mínimo, temor no nosso coração, porque aqueles homens, eles eram religiosos, e se esperaria que eles agissem correto, pelo menos com o Senhor. Mas a grande verdade é que eles não reconheciam o senhorio de Jesus. E também eles não entendiam aquilo que eles defendiam. E eles falavam uma coisa, mas faziam outra. Esse eu acredito que ainda é um dos problemas dos nossos dias. Pessoas que falam algo, mas fazem outra coisa. Não adianta nada. Quando a gente percebe que a gente está falando uma coisa e fazendo outra, é um momento de parar e se arrepender. É parar e dizer assim, puxa Deus, eu estou errado. Eu não posso estar falando uma coisa e estar vivendo outra. Eu não posso estar advogando uma coisa e estar fazendo outra. Eu preciso começar um conserto na minha própria vida. Eu preciso alinhar a minha vida com aquilo que eu falo. Eu preciso pôr ordem nas palavras que eu falo com a vida que eu vivo. Eu preciso alinhar a vida que eu vivo com a tua palavra. Eu preciso alinhar as coisas que eu falo com a tua palavra. Eu preciso alinhar as coisas que eu faço com a tua palavra. Então, meus irmãos, a grande questão é essa. A gente olhar para si mesmo. Porque uma palavra como essa não é para a gente olhar para o defeito do irmão. Toda palavra que nós recebemos de Deus é para a gente olhar para o nosso pecado
e dizer: Deus, me perdoa. Eu estou errado, porque eu não estou vivendo aquilo que eu estou falando. Me perdoa. Eu estou errado. Toda vez que eu não estou vivendo aquilo que eu estou falando, eu estou errando. Eu estou pecando. Por quê? Porque eu não posso viver uma coisa e falar outra. Eu preciso alinhar a minha vida. Eu preciso corrigir a minha atitude. Eu preciso chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Na verdade, eu estou vivendo uma hipocrisia, porque eu estou falando algo, estou vivendo outra coisa. Eu estou pregando algo, mas eu estou vivendo outra coisa. Meus amados, aqueles homens lá, eles defendiam uma coisa, mas eles viviam outra. E é isso que nós não podemos cair nesse erro. A gente tem que estar disposto a se humilhar na presença do Senhor e dizer: Deus, põe a minha vida em ordem. Deus, põe a minha vida em ordem. Tem misericórdia de mim. Queridos, às vezes a gente pede para Deus ter misericórdia da gente, não trazendo sobre nós aquilo que nós merecemos, a punição que a gente merece. Mas às vezes nós deveríamos pedir misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia, porque a minha fé, ela está capenga. Eu estou aleijado na fé. Queridos, tem muitas pessoas que estão aleijadas na sua fé. Por quê? Porque elas estão falando uma coisa e vivendo outra. Essa pessoa não está bem com Deus. Essa pessoa não está com uma vida saudável na presença de Deus. Esta pessoa está vivendo uma aparência. E eu vou dizer uma coisa para você. Queridos, a força do Evangelho não está na aparência. A força do Evangelho está na essência. Escute o que eu estou dizendo. A força do Evangelho não está na aparência. A força do Evangelho está na essência. Então eu quero te falar uma coisa. A vida, ela não obedece a frases bonitas. A vida, ela não obedece a frases de efeito. A vida, ela vai obedecer, queridos, a uma verdade, que é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, ela prevalece acima das nossas declarações. Então, deixa eu falar algo para ti. Talvez essa palavra aqui, ela nos pegou, né? Ela nos pegou como numa linguagem que o pessoal que joga futebol, eles falam, né? Ela nos pegou no contrapé, seria isso? Sabe quando você perde o equilíbrio? Enfim, essa palavra aqui nos pega justamente naquele ponto que nós precisamos pôr ordem na nossa vida. Eu não sei você, mas pôr ordem na nossa vida é lutar para que aquilo que a gente fala esteja de acordo com aquilo que a gente vive. Por exemplo, eu não posso dizer que Jesus faz milagres se eu mesmo não desfruto de milagres. Queridos, quando eu falo que Jesus faz milagres, você pode ter certeza absoluta. Eu experimento milagres de Jesus na minha vida. E é por experimentar milagres de Jesus na minha vida que eu sei, Jesus faz milagres. Quando eu digo que Deus existe, que Ele é real, é porque eu tive uma experiência com Jesus. Então, eu posso afirmar que Deus é real. E talvez chegou um tempo da gente começar a viver a fé. Quando entrou aí essa virose no mundo, a gente falou, chegou o tempo, não da gente falar sobre a fé, mas da gente viver a fé. Sabe, tem coisas que é mais fácil dizer do que fazer, tem um ditado que fala isso. E a fé é assim,
Talvez seja mais fácil a gente falar coisas do que viver aquelas coisas. E é isso que nós não podemos cair no erro desses religiosos aqui. Porque esses religiosos, eles estavam sendo falsos, estavam sendo hipócritas. Nós não podemos permitir que a falsidade e a hipocrisia tome conta da nossa vida. Meu irmão, é como diz a palavra, a verdade tem que prevalecer na nossa vida. Quando eu falo de verdade, eu não estou dizendo que a gente não seja pecador, que a gente não erre, não é nada disso. Mas a verdade é que nós erramos mesmo. A verdade é que nós pecamos mesmo. A verdade é que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo e está dizendo que Deus é mentiroso. Então a verdade é que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E nós precisamos levar a nossa vida de acordo com esta verdade. Aqueles homens conheciam tanto a Bíblia, mas não viviam aquela verdade das Escrituras. Eles viviam a sua verdade, aquilo que eles achavam que era certo, não aquilo que Deus dizia que era certo. Este ano de 2020 é um ano de realinhamento. O que é o realinhamento? O realinhamento é justamente isso. É você, escute só, o realinhamento é você colocar a sua vida em ordem. Você reajustar, você que está vivendo fora do ministério que Deus deu para você, você alinhar isso. É você vivendo fora da visão de Deus, alinhar isso. É realinhar o que está fora do lugar. Então, para que a gente faça isso, nós precisamos colocar ordem na nossa vida. Colocar ordem na nossa vida. Talvez, eu não sei o quão difícil está para você colocar ordem na sua vida, mas eu vou dizer uma coisa, nós precisamos colocar ordem na nossa vida. E, queridos, nós precisamos começar a viver um evangelho poderoso. Eu sei que Deus está, a cada seminário da unção que nós fazemos, Deus está me dando o privilégio de treinar pessoas. Não para serem pessoas de aparência, mas serem cristãos em essência. Meu irmão, nós temos que parar com essa história, sabe, de falar o que não é. Porque muitas vezes eu estou vendo na vida de muitos irmãos que eles falam o que não é. Nós temos que chegar a ter uma vida poderosa em Deus por meio da essência poderosa. Sabe por que a Bíblia diz que tem pessoas que são iguais a nuvens sem água? Porque elas só têm aparência, elas não têm conteúdo. Eu não quero ser uma nuvem sem água. Eu não quero ser encaixado naquele conceito que Deus tem da vida de muitos, que são como nuvens sem água, impelidas, né? Como ondas impelidas pelo vento. Eu quero verdadeiramente que a essência do Evangelho esteja na minha vida. Então, quando a gente compara o tempo atual com o tempo antigo, a gente vai ver que a diferença é que no tempo antigo havia essência. Eles não falavam, eles não enfeitavam o seu estilo de vida, eles eram simples. Hoje nós estamos vendo, queridos, eu não estou dizendo, não estou contrariando, eu acho bonito, vou pautar isso antes de falar o que eu vou dizer. Eu acho bonito uma igreja bem arrumada, um templo, né? Bem arrumado. Eu acho bonito um grupo de louvor bem afinadinho, cantando louvores bonitos a Deus, mas deixa eu te dizer, lá no passado não havia toda essa sofisticação. Não adianta a gente ajudar a ajeitar tantos templos, não adianta a gente enfeitar tantos templos e aquilo ser como um mausoléu frio, sem calor humano, sem poder de Deus. A igreja, ela
Sabe, às vezes eu vejo que a igreja se preocupa tanto com a aparência, o que é externo, do que com a essência, o que está dentro da vida de cada pessoa. E é isso que nós temos que mudar. O evangelho, ele se tornará aquilo que a Bíblia diz que ele é, poderoso, à medida que ele parar de ser tanta aparência, mas passar a ser uma essência. Será que a gente vai conseguir chegar nesse ponto em que o evangelho ele seja uma essência na nossa vida? Ou nós vamos continuar representando, e me perdoe falar desta forma, mas às vezes me parece que é assim. Às vezes nós estamos representando uma aparência que nós não temos. Nós falamos de um evangelho de poder que nós não temos, mas nós temos tudo para ter. Queridos, eu procuro viver o evangelho de poder. Eu não quero um evangelho, sabe, esse evangelho, como alguns diriam, meia boca, um evangelho pela metade. Eu quero um evangelho de poder, um evangelho onde o doente seja curado, aonde as famílias sejam mudadas. Eu quero um evangelho aonde a gente veja a manifestação da glória de Deus. Às vezes a gente perde tanto tempo enfeitando um templo e fazendo marketing, fazendo publicidade. Deixa eu te dizer, o marketing e a publicidade não levanta o cadeirante da cadeira de rodas. O marketing e a publicidade não devolve a visão para o cego. O marketing e a publicidade não devolve a fala para o mudo. O marketing e a publicidade, ele não tira uma pessoa da depressão. Mas o verdadeiro evangelho, o poder de Deus para a salvação, esse transforma essas vidas, traz cura, traz libertação, traz transformação. É isso que nós queremos. Nós não queremos viver uma vida hipócrita, nós queremos viver uma vida na essência do evangelho. Por isso, irmãos, talvez eu esteja pegando um pouco pesado ao falar dessa forma, mas às vezes nós temos que ser um pouco sacudidos e confrontados mesmo. Eu sempre, eu nunca cuidei muito da aparência, mas da essência. Para mim a essência é mais importante do que a aparência, porque a aparência ela não tem poder, mas aquilo que é a essência tem poder sim. Uma pessoa que vive na hipocrisia, a essência dela é uma hipócrita. Uma pessoa que vive no poder de Deus, ela é uma pessoa poderosa em Deus. É isso. E nós temos que escolher que tipo de evangelho nós queremos. É esse evangelho que eu quero, é esse evangelho que eu estou lutando para que cada um que está sendo treinado, ele comece a abrir os olhos, a ter experiências com Deus e a viver numa dimensão sobrenatural de milagres. Nós não queremos impressionar ninguém. Nós não queremos louros para nós. Queridos, sabe, às vezes eu fico pensando, às vezes eu até me arrependo. Sabe que eu tem dias assim, eu sou sincero para você, eu acho que até uma dona de casa, eu vejo isso pela minha esposa. Ela diz para mim assim, tem dias que eu estou sem ideias para cozinhar. Assim, eu não sei o que fazer, a gente cozinha todo dia, ela vive falando isso de vez em quando, né? Aí ela disse assim, o que tu acha, o que a gente faz de almoço? Eu digo, faz o que você quiser. Eu como qualquer coisa. Mas enfim, por que eu falo isso? Eu falo isso porque às vezes nós também estamos assim. Às vezes nós estamos desta forma. A gente, sabe, quando não tem ideias, começa a inventar coisas. Tem um evangelho aí que está inventando coisas. E nós não queremos inventar coisas. Às vezes eu fico olhando para as capinhas dos vídeos que eu ponho. E às vezes eu coloco ali um pedacinho, né? Uma miniatura de Pastor José ali, pequenininho.
Mas às vezes porque eu não tenho ideia. Às vezes eu faço uma capa só colorida, às vezes eu ponho uma paisagem, às vezes eu estou sem ideias para colocar aqui. Mas eu tenho a palavra. A essência da palavra eu tenho. Se você pedir para me pregar 20 vezes no dia, você pode ter certeza. Eu posso até repetir algum sermão por direção do Espírito Santo. Mas eu sempre vou ter uma palavra, porque ela não é minha, é o Espírito Santo que me dá. E a cada palavra que eu pregar, você pode ter certeza que ela nunca será igual a que eu preguei anteriormente, a não ser que Deus mande eu repetir a mensagem. Porque aqui mostra uma diferença. O que eu prego não é meu. Mas quando eu vou fazer alguma coisa assim, que eu tenho que usar a minha criatividade, às vezes eu estou sem criatividade e tal. Mas por que eu falo dessa capinha? Porque às vezes eu fico olhando, esses dias eu até estava pensando, fico até revoltado comigo mesmo. Por que você foi colocar essa sua figura feia aí nesse negócio? Aí não precisa colocar isso, né? Na verdade, queridos, eu acho que, sabe, tem muitas pessoas que querem holofote, tem muitas pessoas que querem ficar em evidência. Eu não tenho nada contra ninguém, eu acho que cada um faz como quiser, certo? Mas a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar a nossa vida, a gente tem que deixar Jesus aparecer. Cristo tem que aparecer. Convém que Ele cresça e que a gente diminua. E por isso que eu falo isso para você. Sabe, não é a figura do pastor, do apóstolo, ou de quem quer que seja, que tem que ficar em evidência, mas é a figura de Jesus. É isso. Sabe que muitas vezes a hipocrisia ela acontece porque as pessoas elas querem parecer o que elas não são. Mas isso só acontece quando tem alguma coisa errada no evangelho que nós estamos vivendo e estamos pregando. Como assim, pastor? Sim, quando o evangelho está baseado na sua pessoa, você quer manter uma imagem. Mas quando o evangelho está baseado em Jesus, então, queridos, a nossa imagem não importa. A nossa imagem não importa. Nós não queremos holofotes, nós não queremos destaque, porque João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é que tem que acontecer no evangelho que nós pregamos. Nós temos que diminuir. Sabe, é muito importante que a gente aprenda a diminuir para que Jesus cresça. E para isso nós temos que voltar à essência. Para isso nós temos que corrigir algumas coisas da nossa vida. E sabe, eu estou pregando para você e estou falando para mim aqui também. Eu sei que Deus está falando comigo. Por quê? Porque todos nós, não existe alguém que não precise melhorar. Não existe ninguém, porque nós estamos todos em construção, estamos em obras, né? A Bíblia diz que a boa obra que Ele começou na nossa vida, Ele a completará até aquele dia. Ou seja, nós estamos em obras. E por isso é importante que a gente compreenda esse fato que nós estamos em processo de mudança, estamos em processo de transformação. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, um evangelho vivido na sua essência, ele tem um poder extraordinário. Que Deus ele possa encontrar em nós um coração disposto, um coração obediente, humilde, um coração preparado para toda a boa obra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que Deus nos ajude a viver esta essência. Queridos, menos aparência e mais essência. Esta é a mensagem. Se eu for resumir tudo que nós falamos aqui, mesmo tendo falado disso ou daquilo, eu posso resumir essa mensagem para você. E é isso que tem que ficar guardado no nosso coração. Menos aparência e mais essência. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Que a gente possa ser mais essência e menos aparência. Glórias a Deus. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Vamos orar. Antes de orar, nós estamos num culto online, certo? Então, eu quero que você que quer aqui, você que quer estar contribuindo com as suas ofertas, com os seus dízimos, meu irmão, minha irmã, eu quero que você possa semear no nosso ministério nesse momento.
Amém? Então, eu vou colocar, em nome de Jesus, o número da conta, agência. Você pode dar aí um printzinho na sua tela. Hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de colocar ali nos comentários, certo? Eu vou colocar na telinha. Glória a Deus. Vamos colocar na tela. Eu não sei se ficaria bom botar na tela, né? Não vou colocar na tela. Você tem aí, eu vou colocar o meu WhatsApp só. Quem quiser semear, pode pegar o número aí e eu te dou o número da conta, tá bom? Aqui está o WhatsApp. Esse mais 55 não precisa colocar, esse é só para o pessoal de fora do Brasil. Quem quiser o meu WhatsApp está ali, ó, do 55999900250. Amém? Glórias a Deus. Então você pode semear, você a maioria acho que já tem o número da conta, você pode semear, se não tiver, manda o WhatsApp para mim, eu mando o número da conta para você. Glórias a Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse dia de vida, por esse momento. Esse dia, Pai querido, em que esse culto está acontecendo. É uma quinta-feira e nesse momento, Pai querido, são 23 horas e 56 minutos aproximadamente. E eu te peço, Deus querido, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Peço, Deus querido, que o Senhor mude, transforme e nos molde, que a gente possa ser mais essência e menos aparência. É em nome de Jesus que eu faço essa oração. E eu clamo, Deus querido, que a essência, o poder que está na essência do Evangelho, ele se manifeste no nosso ministério. Que a gente possa ver os grandes milagres, as grandes curas, as grandes libertações. Que a gente possa ver as grandes operações divinas no nosso dia a dia. Eu oro, Pai querido, pelas causas da justiça, causa do irmão Helder, causa do pastor Gustavo e de todos aqui. Oro pelas aposentadorias, pela liberação de aposentadorias. Eu te agradeço, Deus, por toda a bênção, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem liberado na nossa vida. Eu te agradeço, te glorifico, meu Pai, em nome de Jesus, e te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe os irmãos. Eu repreendo toda enfermidade no meio do teu povo. Eu repreendo, Pai querido, toda perturbação, toda depressão, toda dor agora cai por terra. Eu repreendo o desânimo e o cansaço, eu repreendo as obras das trevas agora, em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço, abençoa, meu Deus, a vida do teu povo neste momento. Abençoa cada um, abençoa, meu Pai, as famílias, em nome de Jesus. Pai amado, nesse momento, eu te peço, livra-nos do mal. Eu repreendo o espírito de acidente nas ruas, nas estradas. Repreendo o espírito do acidente por ar, mar e terra. Repreendo, Pai querido, todo acidente, aonde nós estivermos, qual o ambiente for, no campo ou na cidade, caia por terra todo mal. Repreendo também o espírito do prejuízo. Repreendo o espírito da bala perdida. Repreendo, Pai querido, o espírito do homicídio. Repreendo o espírito da briga, da violência, da ira, do ódio, da maledicência, da vingança, que caia por terra todo o mal. E eu coloco, Pai querido, todas as petições do teu povo agora na tua presença. Abençoa cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês e em nome de Jesus, o Senhor te proteja, te guarde e te guie. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz de Cristo e, queridos, às 23 horas estaremos em oração. Se por acaso der algum problema aqui na nossa transmissão devido à questão técnica, não se intimide por isso. Ore. Amém? Ore. Ore. Chegou no horário, vai ter irmãos de todas as partes do mundo, né, orando conosco. Então, não importa se der algum problema que a gente não possa transmitir ao vivo na live, pode saber que nós estaremos orando em nome de Jesus. Fiquem em paz, tenham todos um ótimo dia e uma ótima noite, melhor dizendo, e até logo mais, querendo Deus. Fiquem na paz do Senhor. Aleluias.